Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na videoaula de hoje, vamos fazer este suplá. Eu fiz ele com 32 centímetros de diâmetro, mas você pode estar aumentando as carreiras e fazendo um pouco maior. Fiz o acabamento aqui com ponto caranguejo. O porta-copos eu já tenho aqui no meu canal. Trabalhei aqui com o Barroco Max Color 6 e o fio Encanto da Círculo. O Barroco Max Color, nessa cor mostarda, é número 7207, a cor dele. Aqui esse fio Encanto, o número da cor é 7154. Trabalhei aqui por 12 carreiras no meu suplá, mas você pode estar aumentando conforme eu oriento aqui no vídeo. Trabalhei aqui toda a minha peça com agulha 3,5. Aqui para o acabamento eu também usei agulha 3,5. Então, nós vamos precisar do fio 6, agulha 3,5, usei o fio Encanto também para o acabamento. Aqui, esse fio, ó, o novelo tem 128 metros, 100% viscose. Aqui no mostarda, eu usei 100 gramas. E aqui no fio Encanto, eu usei de 8 a 10 gramas ali para fazer o acabamento aqui do meu suplá. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu estarei respondendo assim que possível. Então, vamos para a nossa videoaula. Com o fio número 6 e agulha 3,5, eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Então, eu deixo aqui essa ponta aqui que eu tirei do novelo, aqui na palma da mão. O fio que está vindo do novelo, eu passo aqui, ó, por cima desses dois dedos e faço aqui um X. Agora, eu vou inserir a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e por cima eu puxo esse outro. Aqui eu faço uma correntinha, que é o meu primeiro pontinho para firmar aqui o anel mágico. Agora eu subo mais duas correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Aqui nessa argolinha eu vou trabalhar 12 pontos altos, contando já com essas 3 correntinhas. Então, eu vou fazer mais 12 pontos. Tem aqui o primeiro ponto alto depois das correntinhas, o segundo, o terceiro, contando com as correntinhas iniciais, eu tenho 4. Então, além desses pontinhos, eu vou trabalhar mais 11 pontos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Para ficar com 12, eu preciso de mais 8 pontos altos. Conforme eu vou trabalhando aqui, eu posso já puxar um pouquinho aqui o fio do meu anel mágico para ficar mais fácil de trabalhar. Vou fazendo ponto alto e já vou escondendo este fio ali, ó. Então, nós vamos fazer assim até ficar com 12 pontos altos. Terminei aqui meus 12 pontos, agora eu já posso puxar aqui, ó, esse fio. Já posso fechar aqui. Aqui eu vou ajeitando, pra não ficar tudo amontoado aqui, ó, vou arrumando assim e vou puxando aqui o fio do anel mágico pra ficar bem fechadinho. Então, aqui contando, eu tenho já meus 12 pontos, ó, conta com as correntinhas iniciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Venho na terceira correntinha e vou finalizar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, ó, eu arrumo bem e puxo pra ficar bem justinho ali o final da carreira, ó, pra ficar bem apertadinho os pontos. Vou ali no próximo ponto. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e uma correntinha, que já é o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, nós vamos ficar aqui com 24 pontos altos, sempre trabalhando um aumento em cada ponto. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, então, é o ponto de base, mais um ponto no mesmo espacinho.
Vamos seguir assim até completar os 24 pontos altos. Finalizando aqui a carreira, eu estou com 22 pontos. Aqui nesse pontinho, eu preciso fazer ali 2 pontos altos também para completar aqui meus 24 pontos altos. E agora eu finalizo. Aqui, ó, eu tenho um ponto baixo e uma correntinha quando eu inicio a carreira. Eu vou na correntinha, bem no meio dela aqui, ó. E faço ali o ponto baixíssimo. Sempre puxando aqui o fio para ficar bem justinho. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, na próxima carreira, eu inicio da mesma forma. Um ponto baixo aqui no próximo ponto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer o aumento, que eu já tenho aqui o primeiro. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui nós vamos trabalhar aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Aqui, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira anterior. No próximo, um ponto alto. Vamos trabalhar assim até finalizar a carreira. Eu comecei aqui a minha peça com 12 pontos altos. Mas se você vê que fica faltando ponta, virando chapéu, mais ou menos assim, ó, você pode começar aqui com 14 pontos altos. Ó, o meu fica certinho assim com 12. Eu vou trabalhando dessa forma. Mas aqui você pode fazer com 14 pontos, daí na próxima carreira você vai ficar com 28. Na próxima serão os 28 mais 14, vai seguindo dessa forma. No meu, vai sempre aumentando 12 pontos, porque eu sempre terei 12 aumentos em cada carreira, porque eu comecei com 12 pontos altos. Vou fazer aqui o meu e já volto pra gente finalizar a carreira. Chegando no finalzinho aqui da minha carreira, ó, eu fiz ali o último aumento, então entre um aumento e o outro eu preciso fazer ali um ponto alto. Essa carreira, então, nós vamos finalizar aqui, ó, com um ponto alto, que vai ficar entre esse aumento e o outro. Venho aqui na correntinha, onde eu tenho ponto baixo, uma correntinha, bem no meinho dela, faço ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira da mesma forma, um ponto baixo e uma correntinha. Agora, o aumento eu vou fazer aqui, ó, nesse ponto sozinho, para não ficar a marca aqui no meu trabalho. Mas você pode estar fazendo aumento sobre aumento, se você preferir. Mas eu vou fazer aqui, ó, para não ficar marcados os aumentos na minha peça. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu ponto alto. Eu vou no próximo ponto agora, que é esse ponto alto sozinho. Eu vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Depois, trabalho ponto sobre ponto. Então, nesta carreira, eu tenho os 2 pontos altos sozinhos e depois o aumento. Ó, fiz 2 pontos sozinhos. Agora, aqui nesse ponto, eu faço 2 pontos juntos. Depois, trabalho ponto sobre ponto nos próximos 2 pontos altos. No próximo, um aumento, 2 pontos juntos. E sigo desta forma até finalizar a minha carreira. Agora, aqui para finalizar a carreira, eu fiz aqui ó, o aumento. Então, aqui entre um aumento e o outro, eu preciso de 2 pontos altos. Eu tenho aqui o primeiro, quando iniciei a carreira, e aqui eu preciso fazer mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer o ponto alto. E agora, finalizamos aqui nessa correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Sempre puxando aqui o fio, esse que está vindo do novelo,
para ficar bem justinho aqui o final da carreira. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora o meu aumento será em um desses dois pontos sozinhos. Eu não faço aumento em cima de aumento para não marcar aqui na carreira. Mas você pode estar fazendo aqui da mesma forma que nessas carreiras iniciais aqui. Você pode fazer o ponto baixo, a correntinha e mais um ponto aqui no mesmo espaço. Então, eu vou trabalhar até chegar ali naquele espacinho, onde eu vou escolher um desses dois pontos para fazer o meu aumento. Então, eu tenho aqui um ponto alto, que é o meu ponto baixo e uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Nessa carreira, nós teremos 3 pontos sozinhos e no próximo ponto um aumento. 2 pontos aqui no mesmo espaço. 3 pontos altos sozinhos, um ponto em cada ponto de base da carreira anterior. E no próximo ponto, 2 pontos juntos, o meu aumento. Sigo com essa sequência até finalizar a carreira. Fazendo 3 pontos e um aumento, que são os 2 pontos juntos. Agora que finalizando a minha carreira, eu tenho aqui esses 3 pontos sozinhos. Quando eu iniciei, eu também tenho 3 pontos sozinhos. Então, aqui eu vou finalizar fazendo o aumento, que são os 2 pontos nesse mesmo pontinho ali. Então, para finalizar a carreira, eu preciso fazer aqui os 2 pontos altos. Aqui no mesmo espacinho, ó. Finalizo com ponto baixíssimo, ficando desta forma. Próxima carreira agora, então, nós temos aqui, ó, 3 pontos sozinhos. Eu vou fazer o aumento no ponto do meio. Então, eu sempre procuro fazer no meio. Quando é número ímpar aqui, ó, esses 3 pontos sozinhos, dá bem certinho no meio. Quando é par, eu escolho um dos dois e faço, por exemplo, aqui eu fiz no segundo, eu continuo fazendo no segundo ponto o aumento. Então, nesse aqui eu vou iniciar a próxima carreira, vai ser no ponto do meio. Então, eu já vou iniciar fazendo o meu aumento. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço e já terei aqui o primeiro aumento da carreira. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos, aumento, 4 pontos e um aumento. Então, aqui depois do meu aumento, eu trabalho 4 pontos altos sozinhos. Nós vamos seguir sempre esta sequência, vai sempre aumentar um ponto alto sozinho a cada carreira. Então, nessa aqui eu tenho 4, na próxima eu vou ficar com 5. Cheguei aqui no ponto do meio, eu faço os 2 pontos altos juntos, aqui no mesmo espacinho. Trabalho os 4 pontos altos sozinhos e depois o aumento. Cheguei aqui no ponto alto do meio, onde eu tenho esses 3 pontos da carreira anterior, faço aqui o aumento. Vou seguir dessa forma até finalizar a carreira. Finalizando a carreira, nós precisamos fazer os 4 pontos altos sozinhos, porque eu já iniciei fazendo ali um aumento. Então, quando eu chegar aqui, ó, eu tenho que ter 4 pontos sozinhos, porque aqui eu já tenho o meu aumento. Aqui eu já finalizei, então, a minha carreira, fiz ali os 4 pontos altos e finalizei com ponto baixíssimo ali na correntinha. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo o ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, faço ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, aqui, ó, nós temos 4 pontos altos. Então, eu vou escolher um desses 2 pontos do meio para fazer aqui o aumento, para não ficar a marcação, mas você pode estar fazendo conforme aí você preferir. Se você quiser que fique a marcação de aumento, também fica legal. Então, você pode fazer aumento sobre aumento.
Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto, que é o ponto baixo uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Agora, eu vou fazer o aumento aqui, ó, nesse terceiro ponto. Então, tenho aqui um ponto sozinho, 2, aqui nesse terceiro eu faço e depois tenho um ponto sozinho novamente. 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. E agora, nesta carreira, nós vamos ter 5 pontos altos sozinhos. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto 5 vezes. Que são os pontos que eu tenho entre um aumento e o outro. Fiz aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui onde eu tenho os 4 pontos sozinhos. Então, vai dar sempre aqui, ó, nesse terceiro, porque eu escolhi esse ponto. Então, cada vez que eu chegar nesse terceiro ponto, dos 4 pontos sozinhos, eu faço o aumento, que são os 2 pontos juntos. E sigo fazendo dessa forma até finalizar a minha carreira. 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos, um aumento. E vou fazer até finalizar a carreira. Para finalizar essa carreira, depois ali do meu aumento, eu preciso de mais 2 pontos altos. Porque eu iniciei aqui com 3 pontos altos, então aqui eu preciso de mais 2 para ficar com 5 pontos entre um aumento e o outro. Então, nós vamos finalizar essa carreira fazendo aqui mais 2 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. E faço aqui o ponto baixíssimo nesta correntinha. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, na carreira anterior, nós temos 5 pontos altos sozinhos. Então, eu vou conseguir fazer no ponto do meio. Aqui eu tenho o aumento e 5 pontos altos, depois aumento. Nesse ponto do meio, vai ser aqui onde eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui, quando eu finalizar a carreira, eu terei um aumento, porque é bem esse pontinho do meio que ficou aqui entre um aumento e o outro. Nesta carreira, nós vamos ficar aqui com 6 pontos altos entre um aumento e o outro. Então, eu já trabalhei um ponto baixo e uma correntinha, que é meu primeiro ponto, mais 2 pontos, um ponto em cada ponto de base, já tenho 3 pontos altos. Vou trabalhar 6 pontos sozinhos. 4, 5 e 6. Cheguei aqui no ponto alto do meio, onde eu tenho 5 pontos sozinhos. Aqui nesse ponto do meio, eu faço 2 pontos juntos, no mesmo espacinho. Depois, faço 6 pontos altos e aumento, 6 pontos e aumentos. Sigo desta forma até finalizar a minha carreira. Quando chegar no finalzinho da carreira, nós vamos fazer o nosso último aumento, lá no último pontinho. Aqui eu tenho um aumento, que dá bem certinho aqui no ponto do meio. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, então fica 2 pontos aqui e 2 ali e o aumento aqui no meio. E 6 pontos altos entre um aumento e o outro. Aqui eu já finalizei a minha carreira fazendo ali o aumento e depois o ponto baixíssimo. Então, aqui eu já trabalhei por 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai trabalhar a quantidade que você precisar aí para chegar ao tamanho da sua peça. Então, aqui você vai seguir essa mesma sequência. Agora, nós temos aqui 6 pontos altos entre um aumento e o outro. Você vai escolher um desses pontos aqui do meio. Por exemplo, aqui, ó. Vou iniciar aqui nesse ponto, fazendo ponto baixo e uma correntinha normal, da mesma forma que nas carreiras anteriores. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolho um desses dois aqui do meio. Então, fica 2 aqui de um lado
Por exemplo, se eu escolher esse, daí eu faço nesse e fica 3 ali do outro. Então, eu vou sempre fazer em um desses 2 pontos do meio. Mas se você está fazendo aumento sobre aumento, você continue normal conforme você está fazendo. Então, na próxima carreira, nós vamos ficar com 7 pontos entre um aumento e o outro. Aqui eu tenho 6, na próxima eu fico com 7. Na próxima, fico com 8 e vai seguindo desta forma. Se você começou com 14 pontos ou mais, e se você perceber que está sobrando ponto, você pode estar fazendo uma carreira completa sem nenhum aumento. Então, você segue fazendo ponto sobre ponto. Isso se você perceber que está sobrando ponto. Daí, você vai fazer uma carreira toda somente ponto sobre ponto. Vai ficar a mesma quantidade que na carreira anterior. Daí, para você seguir com o próximo aumento, você vai seguir a partir dessa quantia aqui. Por exemplo, se você for fazer agora, então nós estamos aqui com 6 pontos entre um aumento e o outro. Essa carreira você vai fazer sem aumento. Na próxima, você vai seguir a partir desse aqui. Você vai ficar com 7 pontos e o aumento, 7 e o aumento. Então, você vai continuar na mesma sequência, mesmo que você faça uma carreira toda sem aumento. Eu já tenho aqui uma peça pronta e os porta-copos também. Eu já tenho vídeo aula aqui no meu canal, vou deixar o link para vocês. O porta-copos eu trabalhei com 3 carreiras, mas você pode estar fazendo com 4, se você quiser um pouco maior. Ele aqui com 3 carreiras no fio 6, ficou com 10 centímetros ali de diâmetro, 9,5 a 10 centímetros. Aqui também eu fiz o branquinho, 10 centímetros. Aqui depende muito da tensão do ponto, então pode ser que fique um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas você pode fazer a quantidade de carreiras ali que você preferir. Esse aqui que eu já tenho pronto no amarelo, eu tenho aqui com 12 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E depois o acabamento com o ponto caranguejo. Então, se você for fazer com essa quantidade de carreiras, vai ficar aí mais ou menos, pode ser que fique um pouco maior ou um pouco menor, com 31 centímetros e meio de diâmetro. 31 a 32 ali, ó. Então, você pode fazer aqui a quantidade de carreira que você preferir, porque aqui, ó, não tem uma quantidade de ponto certa para você fazer aqui esse acabamento, então pode ser qualquer quantidade de ponto, porque aqui vai ser somente ponto sobre ponto. Aqui o ponto caranguejo que eu fiz o acabamento aqui nesse suplá. Estou fazendo ele porque muitas pessoas me pediram para combinar com o porta-copos que eu já tenho aqui no meu canal. Eu vou fazer ali na cor mostarda, até chegar aqui nas 12 carreiras, e você vai fazer aí a sua também. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a quantidade de pontos que ficou. Como eu comecei com 12 pontos, eu segui a sequência fazendo aumento em toda a carreira. Nós estamos ali na 8ª carreira, aqui no mostarda. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para a 9ª carreira. Tenho aumento e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Aumento. Na próxima, tenho aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aumento. Na próxima, eu tenho 9 pontos. E o aumento. Então, aqui eu tenho um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o aumento. E na última, eu tenho 10 pontos e aumento. 10 pontos e o aumento. Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha base até ficar ali com as 12 carreiras toda em ponto alto e aumentos. É só pontos altos que a gente tem nessa carreira. Aqui eu vou fazer o aumento nesse ponto. E depois eu sigo com 7 pontos altos sozinhos. Então, na próxima carreira, nós teremos um ponto
ali no meio, para fazer o aumento. Fica mais fácil de você achar onde que você vai fazer o aumento, porque tendo 7 pontos é só você escolher o do meio. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na próxima carreira o aumento vai ser bem nesse pontinho aqui do meio. Eu vou finalizar aqui a minha peça, a minha base, e volto para a gente fazer o acabamento com o ponto caranguejo. Aqui eu já trabalhei as 12 carreiras. A minha base aqui ficou com 31 centímetros e meio, mas se você quiser fazer maior, você pode fazer aí mais carreiras seguindo esta sequência aqui de aumentos. Finalizei aqui com ponto baixíssimo da mesma forma que nas carreiras anteriores. Vou fazer aqui o ponto caranguejo para fazer esse acabamento aqui. Se você quiser fazer de outra cor, você também pode estar fazendo. Eu fiz esse aqui, ó, com acabamento com o fio encanto. Com esse fio aqui, ó, que é da Círculo. Ele é um fio que fica bem brilhoso aqui na peça, achei que ficou bem legal. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as duas formas de fazer. Com o próprio fio que você já está trabalhando, ou se você preferir trocar de fio, eu também vou mostrar aqui para vocês. Se você for continuar aqui com o mesmo fio, depois que eu finalizei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e o ponto caranguejo a gente trabalha aqui indo para trás, ó. Não vou mais seguir aqui para frente do meu trabalho. Fiz uma correntinha, eu já venho aqui no próximo ponto, vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto alto, puxo o fio, alongo aqui um pouco, ó, e passo o fio aqui por dentro desses dois pontinhos. Aqui você tem que fazer de uma forma que não fique muito apertado. Venho no próximo ponto, ó, está um pouco soltinho ali, ó, tem até um espacinho. Venho no próximo ponto, vou inserir a minha agulha no próximo ponto alto, puxo o fio. Esse fio aqui também, ó, você tem que cuidar para não ficar em cima dos outros pontos, tem que ficar entre um e o outro aqui, na hora de você puxar o fio. Então, ele fica bem ali, ó, entre um ponto e o outro. Puxo o fio. Alongo aqui um pouco. Passo o fio aqui por dentro. Alongo aqui um pouco o fio. Vou no próximo ponto. Então, eu não pulo aqui nenhum ponto. Mas se você preferir e quiser pular, se ficar muito sobrando ponto, você pode pular um, daí no próximo você não pula, e você faz dessa forma. Mas aqui, ó, no meu dá certinho, ó, o fio aqui entre um ponto e o outro, eu puxo, alongo aqui um pouco e passo aqui por dentro. E sigo dessa forma até eu finalizar a minha carreira. Então, se você for fazer com a mesma cor, você segue assim até finalizar. Eu vou desmanchar aqui e mostrar para vocês como que eu faço ali com o outro fio. Aqui eu fiz o último ponto alto e não fechei ali a minha carreira com o ponto baixíssimo. Se você for aqui trocar de fio, quando eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo, eu vou buscar o outro fio lá pelo lado avesso, ó. Vou colocar a agulha aqui, ó, como se eu fosse finalizar. E ao invés de eu puxar esse fio, eu vou deixar ele aqui pra trás. E vou pegar o próximo, o que eu vou usar aqui pro acabamento. Deixo um pedacinho ali, ó, pra eu fazer o arremate depois e seguro junto com esse outro ali. Deixo os dois juntos ali, ó. E puxo agora esse fio que eu vou fazer o acabamento. Vou fazer uma correntinha para começar a carreira e trabalho o ponto caranguejo dessa forma aqui. Da mesma forma que fizemos ali. Ó, sempre cuidando para o fio ficar entre um ponto e o outro.
E vou fazendo assim. Aqui, ó, onde eu finalizei, eu puxo aqui um pouquinho para ficar mais justinho. E depois a gente faz o acabamento, o arremate ali. Então, eu vou fazer o meu aqui. E volto pra gente finalizar junto aqui nessa parte aqui, ó. Aqui eu já estou acabando aqui a minha carreira. E eu voltei pra gente finalizar junto. Então, aqui, ó, foi onde eu fiz o início. Aqui da carreira com ponto caranguejo. Então, eu vou trabalhar ainda mais 2 pontos aqui nesse ponto alto e aqui onde a gente iniciou a carreira. Então, aqui nesse ponto, eu faço normal aqui o ponto caranguejo. E agora, aqui, ó, eu venho bem aqui nesse espacinho, eu não vou pegar juntinho ali, ó. Vou pegar aqui. Vou fazer o ponto caranguejo, vou cortar o fio. Que eu vou alongar um pouco. Vou cortar aqui o fio e deixar um pouco pro acabamento. Aqui eu puxo e agora ele vai ali pra trás, ó, vai ficar bem aqui invisível o final e início de carreira. Eu venho aqui atrás aqui e agora eu vou pegar uma agulha menor para ficar mais fácil de eu colocar o fio aqui pra trás. Nesse primeiro ponto, quando eu iniciei que eu estava indo pra lá, eu vou colocar minha agulha aqui atrás do pontinho. E esse que eu terminei agora, eu passo aqui por dentro. E ele já vai ficar lá pra trás e o ponto vai ficar bem certinho aqui. Agora, aqui do lado avesso, eu tenho esses 2 fios e tenho esse que é o mostarda que eu ainda não cortei. Então, eu vou cortar aqui e vou fazer o acabamento. Então, agora, aqui do lado avesso, eu vou trazer esse fiozinho aqui até encontrar com este outro aqui, ó, onde eu iniciei a carreira. Esse aqui eu escondo atrás aqui dos fios. Se você tem uma agulha de tapeceiro, fica melhor de trabalhar. Passo o fio aqui por dentro. Venho nesse outro pontinho. Passo esse fio aqui por dentro. E com esse outro aqui, eu faço a mesma coisa. Venho atrás dos pontinhos. E vou passando, cuidando sempre para não repuxar ali. Depois que eu cheguei aqui, um pertinho do outro, eu ajusto bem, vejo se tá bem certinho, não tá repuxado aqui do lado direito. E aqui, pra colar, eu vou fazer como eu faço nos trabalhos anteriores. Eu abro esse fio. Fica 3 fiozinhos pra cada lado. Passo aqui atrás de mais um pontinho. E agora, antes de dar o nozinho ali, eu pingo a cola. Faço de 2 a 3 nozinhos. E corto o excesso desse fio. Aqui nesse fio eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu não vou abrir porque eu tenho 2 aqui já, e é um fio diferente, não tem como abrir. Eu vou pingar ali a cola, vou fazer os 2 nozinhos e depois eu vou esconder esse restante de fio atrás dos pontinhos. Ó, o primeiro nozinho. Dois nozinhos. Agora, esse fiozinho que sobrou, eu vou esconder aqui atrás dos pontos. Já coloquei aqui na minha agulha. Você pega uma agulha em que o fundinho aqui, ó, é mais larguinho, agulha de tapeçaria, para que passe o fio ali no fundo. E vou escondendo aqui atrás de vários pontinhos.
Então, eu faço assim até esconder todo esse fio. Depois, quando está ali todo escondido, eu coloco mais um pingo de cola. E depois eu deixo secar por 48 horas. Daí para mais, para daí poder lavar. Então, antes disso, eu não lavo. Olha, ele vai ficando bem escondidinho aqui nos pontos. Esse aqui também eu faço a mesma coisa pro lado de cá. Então, eu vou escondendo aqui até acabar aqui, ó, esse fiozinho. Depois eu faço um pinguinho de cola e fica pronto aqui o meu acabamento. Aqui no meio, no início, eu faço a mesma coisa. Abro o fio aqui em duas partes, pingo a cola e faço de 2 a 3 nozinhos e corto aqui o excesso do fio. E vai ficar assim, então, a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tenho o porta-copos também, para combinar aqui com o meu suplá. Esse porta-copos eu tenho aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa estar fazendo aqui o seu joguinho completo. Aqui o lado avesso e o lado direito aqui do suplá. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a nossa próxima videoaula.